Olá, eu sou a Rafa Silva E eu sou a Fabi Miller. e nós somos o Pode Ciclar. Lembrando vocês que toda segunda-feira, às 8 da noite, tem episódio novo no ar. Nós distribuímos nossos episódios nas plataformas do YouTube e do Spotify. Lembrando também para você nos seguir nas nossas redes sociais, @podeciclar no Instagram, @Rafa Silva Terapias e @Fabi Miller Terapeuta. Então, né, Fabi, hoje estamos sozinhas aqui, né? Sem nem convidadas, sem entrevistadas, Só nós duas. só nós duas. E hoje o tema tá, ó, filé, né, Fabi? Hoje tá top. Vamos trazer 4 arquétipos para vocês sobre Rafa. Quem é você nas suas relações? E quando nós falamos em relações, são todas as relações, tá? Amorosas, profissionais, de amizade, né? Porque a vida é composta por relacionamentos, né? Então, quem é você em cada uma dessas relações? E para isso, nós separamos 4 arquétipos, né? Para ver em qual deles você se encaixa em todas as suas relações. Nós estamos procurando hoje, nós vamos usar uma linguagem bem simples, por isso que nós trouxemos 4 arquétipos bem populares, tá bom? Para vocês se identificarem, tá? Não vamos usar muitos termos da psicologia, da terapia. Vamos trazer bem para sua vida real mesmo, para o seu cotidiano, quem é você nas suas relações. E aí, Fabi, quem é você? Você é vítima ou não? Eu sou a realista, que a minha boca até prejudica com tanta realidade que sai dela. Ou a tóxica? Não, tóxica jamais, mas já tive muitas pessoas tóxicas. Inclusive, nos nossos 4 arquétipos que a gente vai trazer, você vai poder identificar se você está sendo alguma delas dentro das suas relações ou se você tem dentro das suas relações alguma pessoa que se encaixa dentro dessas relações. E daí você vai escolher se você bota a pessoa na caixinha do não ou se você vai lá ajudar essa pessoa a enxergar como que ela é, né? Sim. E como que a gente vai começar isso? Vamos falar de quem primeiro? Vamos falar da vítima? Adoro. Adoro a pessoa que se faz de vítima. Adoro. A vítima, o que ela tem que fazer? Amiga, reage, bota um cropped. Sai dessa, mulher. Sai dessa, reage, amiga. E Né? sai desse vitimismo que ele não vai te levar a nada. Quem que é a vítima? Tá? A vítima, dentro dos relacionamentos, das relações de amizade, é aquela pessoa que tá vendo que a amiga é tóxica, tá vendo que a pessoa é uma pessoa que não tá fazendo bem para ela, mas ela fica lá. Ai, sabe, na posição de vítima, porque ela não entende porque aquela outra pessoa é assim, ou que ela fica tentando fazer a outra pessoa melhorar. Ela sempre tem um argumento para ela não sair daquela situação. E também tem outros níveis de vitimismo, né, Fabi? Sim, A gente que trabalha com isso vê todos os níveis. Às vezes está dentro de um relacionamento até de família. sim, E ela é a vítima. Tem situações de mães que se fazem de vítimas em certas ocasiões com filhos, né? sim, Quando o filho vai se casar, quando o filho começa um relacionamento, ou quando vai se mudar, vai estudar fora, ela se coloca na posição de vítima. Você está me abandonando. Você sim. prefere os seus amigos, você prefere Sua sua namorada, namorada do que a sua mãe. Que também entra em um outro arquétipo. Outro arquétipo, né, Fá? Além da vítima, né? sim. Entra o narcisismo aí. Sim, então, porque dentro da vítima, né, ao mesmo tempo que ela se coloca numa posição, tem aquela vítima, vítima mesmo, que ela, em vez dela mudar a situação, ela tá vendo que aquilo é errado e ela pode modificar aquilo, entendeu? Que é a pessoa que ela tá sendo, vamos supor, ela tá sendo vítima de um narcisista. Uhum. E tem o narcisista, que a característica dele é se fazer de vítima para manipular o outro. E não só narcisista, né? A gente tem vários níveis de vitimismo aí dentro, Sim, que se né? encaixa Que em se muitos encaixa. deles, Muitos. né? Todo tipo de abusador ou de pessoa tóxica, né? Eles se colocam um pouco de vítima para manipular o outro. Porque a culpa é do outro, né? Se ele agiu desse jeito. Sim. E tem, que é o que a gente está trazendo aqui, aquela vítima, porque ela vê as coisas, ela vê que o outro
abusador, ela vê que a outra pessoa é tóxica, ela vê que a outra pessoa tá manipulando ela, mas ela se coloca ali na situação de vítima, Sim. né? Que ela tá sendo... Ai, que ela tá passando por aquilo porque ela precisa do outro financeiramente, Sim. né? No caso de um relacionamento, tô dando um exemplo, gente. Ou que ela tá mantendo aquela amizade, porque aquela amizade é uma amizade de infância, ela tem muito carinho pela pessoa, porque ela não consegue sair daquilo, então ela se coloca numa situação de vítima para justificar o porquê que ela tá ali, né? Numa relação familiar, né? Ela vê que às vezes a mãe tá sendo tóxica, ou a irmã, o pai, a avó, não importa, mas ela se coloca ali porque é minha irmã. E também É minha mãe, entendeu? E assim vai. E tem a gente tá falando de relacionamento pai, mãe, marido, mulher, relações. X. Só que a gente não deu ênfase, né? O que é relação, né? Quais são os níveis de relacionamentos? Hoje em dia, relacionamentos são relacionamentos com você mesma. Então, você se colocar, você está em relacionamento com você, interior, relacionamento com pai e mãe, maridos, namorados, amigos, relacionamento com o teu trabalho. Então, qual dessas posições você está sendo vítima? Qual dessas posições você está sendo tóxica? Qual dessas posições na sua vida de relacionamento você está se colocando em um lugar que às vezes não é seu? Você está sendo fiel a si mesma? Você está honrando a si mesma? Você está se colocando como prioridade? Porque quando você se faz de vítima, você se coloca num lugar que muitas vezes você não é merecedora dele, né? Você se coloca como não merecedora, né? De sair daquela situação, né? Então, a primeira relação que você tem que ter boa aí é sua com você mesma. Portanto, a pessoa que está numa relação de vítima, ela vai ter que aprender primeiro a se relacionar bem com ela. Porque uma vez que você está bem com você, uma vez que você sabe seu valor, uma vez que você sabe do que você é merecedor ou não, você não se permite colocar em nenhuma situação de vítima, porque você sabe da potência que você é. Sim, com certeza. Né? Isso é sensacional. Quando a gente se coloca dentro, consegue se reconhecer, se entender, se compreender e sair de certas posições. A vítima, ela tem um grande problema com autoestima, amor próprio, autovalor e merecimento. Sim. Então, você é uma pessoa que está se colocando no lugar de vítima? Tá. Como que você sai disso? Como? Como você tira forças para sair dessa posição de vítima? Né? Porque a vítima, ela reconhece, ela não é cega. Agora, a vítima, ela vê, só que ela não consegue sair dali. Né? Porque ela precisa disso. Isso é um combustível na vida dela, que ela só consegue reagir se ela se colocar dentro da posição de vítima. Então, é uma combustão que tem interna dela, Sim. que faz com que ela haja desse jeito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo na vida tem utilidade. Até aquela dor que você se permite viver, em algum momento aquilo é útil para você. Lógico que a gente vai descobrir isso com terapia, né? Mas aquela situação que você se coloca inconscientemente para você tem alguma utilidade, né? Então, já fica aí, né? Uma autorreflexão para você. Tá passando por uma situação que você tá vendo que não é certa, que te faz mal, que te dói. E você tá reconhecendo que o outro não tá sendo correto com você, tá abusando de você, seja emocional, psicologicamente, não importa. Não importa se é o seu chefe, se é sua amiga, se é sua mãe, se é seu marido, tá? Para e fala. E presta atenção, fala com você mesma. Aonde que isso cabe para mim? Para que isso está acontecendo comigo? Aonde eu estou vendo utilidade nisso? Entendeu? Para você começar a fazer uma autoanálise do porquê que você está se colocando naquilo. Para você começar a ver as oportunidades, para você começar a ver caminhos de você sair daquela situação. Né? Tudo é uma jornada para dentro. Né? Então, você já conseguiu visualizar que aquela situação não é muito certa, então volta para dentro.
Por que que eu tô me colocando nisso? Aonde isso é útil para mim? Né? E daí você vai começar a ver oportunidades para você sair. Claro que tem gente que tem condições de pagar uma terapia, vai lá na terapia e tem ajuda do terapeuta para isso. Mas se você hoje, essa não é a sua condição financeira, começa a fazer essa jornada interior, né? Faz essas perguntas para você mesma, para você conseguir, de fato, sair dessa posição de vítima. E adentrando, Fá, que é muito legal que todo mundo já teve essa posição de vítima. Todo mundo. Todo mundo. E tem que ser vítima de si mesma, Sim. né? Ninguém é perfeito. Nós- Todo mundo já esteve em posição de vítima. E isso não é porque tá fazendo terapia ou porque Não, virou não. que não vai se colocar numa posição de novo. Diariamente a gente se coloca de vítima em alguma coisa. Eu vou dar um Sim. exemplo real meu, tá? Nós mulheres, eu e a Rafa sempre trazemos isso nas nossas redes sociais, aqui no podcast, somos cíclicas, né? O nome já diz, pode ciclar. Então, nós mulheres, nós temos já 4 arquétipos diferentes dentro do nosso ciclo do mês. Nós somos 4 mulheres diferentes, tá? Então, o que acontece? Dentro dessas fases que a gente vive no nosso ciclo, a gente tem fase que a gente está mais propenso. Por isso que a produtividade cíclica é muito boa para a gente não cair nessas, né? Vou dar um exemplo real meu. Essa última lua minguante que a gente teve, né? Além de eu estar passando pelos meus processos pessoais, entrou uma lua minguante, né? E lógico que eu fiquei mais recolhida, né? E nisso eu me coloquei de vítima em diversas situações. Né? Por quê? Porque para mim estava sendo útil naquela semana ser vítima de algumas situações. Para eu não realizar outras coisas. Né? Só que eu entendi, eu sabia que eu estava me fazendo de vítima naquela situação. Me acolhi, porque eu sabia o momento que eu estava passando, que era uma lua minguante, que eu estava na fase X e parará, os acontecimentos que teve comigo. Beleza, eu entendi que ia ser aquele período. Resignifiquei, essa semana é outra. Outra. Entendeu? Então, não tem problema, né? Você entrar numa posição de vítima em alguns momentos da sua vida. Mas o interessante é você saber sair da posição de vítima, né? E aqui a gente trouxe a vítima quando é uma relação de longo prazo, que você tá ali arrastando aquilo há muito tempo e arrumando motivo para não sair. Sim. Né? Então, a chamada aqui é essa. Reage. Reage e coloca um cropped, amiga. Né? Passa um batom vermelho, bota um cropped, reage, né? Reconhece aí a mulher que você é, o ser humano que você é, a potência que você é e sai daí. Não só a mulher, né? O homem também, Porque né? tem Então, o homem que se coloca muito na posição de vítima. é porque o homem, gente, vamos falar agora aqui uma coisa. Boninho, se prepara. Nós somos um podcast que a gente fala sobre o feminino, né? Então, quando a gente fala sobre o feminino, a gente acolhe o nosso masculino também. Sim. E a gente acolhe a posição do homem, porque o homem não é vítima sempre, como a sociedade sempre põe. Claro que tem os machos escroto, tem aí Os macho alfa. os macho alfa, pá, né? Tem aí um reflexo do patriarcado que vem, mas a gente também tem que compreender o lado do homem, né? Porque muitas vezes o homem ele é cobrado, o homem não pode chorar, o homem tem que, né, tem que estar sempre forte, sempre dando conta de tudo, né? Então, muitas vezes tem mulher também que se coloca na posição de vítima, falando em relação a homem e mulher, entendeu? Para o outro também, cobrando do outro algo que ela tá colocando uma posição de vítima só para ser beneficiado o outro em alguma situação. E tem também aquele homem que é vítima, que às vezes ele não percebe que ele está sendo vítima, mas está sendo conivente. Sim. Um exemplo básico. O homem, coitado, a mãe falando, né? A sogra, no caso. Coitado, ele tem que jogar bola. É o único momento de lazer dele. E a mulher lá, morrendo, cuidando de filho, da casa, do papagaio, do periquito, do cachorro, do gato. Mas coitado. Coitado. Então, ele usa essa posição da vítima dele para um bem dele, né? Exatamente. Ele está sendo
Então, a posição de vítima, ela cabe em X situações. Se a gente for falar somente da posição de vítima, a gente tem que gravar uns 3 episódios. Exatamente, tem muita situação. Mas, pra gente falar dela aqui, porque nós também temos mais 3 arquétipos pra falar dela, assim, em resumo, de bate-pronto pra vocês, é a pessoa que reconhece aquilo que ela tá passando, mas ela se coloca na posição de vítima pra não sair. Ou porque ela não quer sair, ou porque ela não consegue sair. Que é benéfico pra ela. Entendeu? Por quê? Porque tudo tem utilidade, né? Então, isso pode ser homem, pode ser mulher, não importa, né? Tem homem que tá lá naquele relacionamento fracassado, né? Que ele só trai a mulher, mas ele vai lá e se coloca na posição de vítima, justificando aquilo. Ah, mas eu não posso largar dela, eu tenho meus filhos. Ele Né? tá anulando, às vezes, a felicidade dele, condenando uma família, uma mulher, seus filhos, por conta da posição mas dele. a minha mulher, ela de nossa relação já não tá mais como antes, né? O sexo não tem mais, né? Então ele se coloca como vítima para justificar o ato falho dele, né? Porque é muito mais fácil do que ele tentar ir lá e consertar a relação dele. Ir lá na Fabi, fazer uma terapia de casal, aquecer a relação, né? Então ele também se coloca na posição de vítima. Como tem a mulher, que tá lá com um cara que é abusador, né? Que ela percebe que ele tá sendo abusivo com ela, mas ela fala assim: ai, não, mas ela arruma um motivo. Né? Eu preciso. Eu preciso dele. Porque ele é o pai dos meus filhos. Ele quem sustenta a casa. Ou ele, é ele quem sustenta a casa, entendeu? Né? Mas porque, querendo ou não, tá dentro da zona de conforto. A gente sabe que tem uma certa dificuldade de sair da zona de conforto, né? Eu adoro aquele meme do Instagram que fala assim: falam que eu tô dentro da zona de conforto, mas eu nem quis entrar. Será? Eu nem entrei ainda. Esse é o conforto? Esse é o conforto, né? Porque a zona de conforto, ela não é confortável. Não. Né? Você acredita que é porque você tem medo de sair daquilo ali, que é a vítima. Sim. Né? Ela tem medo de sair daquilo ali. Né? Então, começa a fazer essa jornada interior. Se pergunta. Tudo começa pelo porquê. Anotem, é um livro. Ele é ótimo para tudo, tanto para autoconhecimento, quanto para a parte de negócios, de vendas, para você que é empreendedor, para você que quer sair de uma situação que você não sabe como. Lê esse livro. Tudo começa pelo porquê. Tudo. Entendeu? Então, se pergunte, porque quando você se pergunta, você começa a enxergar as coisas por outra esfera, né? Você se dá a oportunidade, energeticamente até, de vir respostas para você sobre aquilo que você está buscando, tá? Rafa, vamos para outro. Qual que é o nosso outro arquétipo? É o nosso arquétipo, né? O nosso. Amigo, tu tá fazendo merda. Né? Exatamente. As realistas. Não tá certo, não tá dando... Se a gente não concorda, se a gente concorda, se a gente acha que tá legal, se tá errado, se tá bem, se tá bom, se tá ruim, a gente vai lá e fala. Exatamente. Só que a nossa língua já nos puniu muito, né? Esse lado realista já nos colocou em situações desagradáveis, né? Por ser sincera demais, por ser realista demais, por ter esse fogo, né, interno de falar, de não segurar. De enxergar as coisas como elas são, de sinalizar, de pontuar, de falar e resolver. Para nós, que somos realistas, é ótimo, né? Porque a gente consegue enxergar vamos supor, se o cara tá sendo abusivo com a gente. Na hora ele já vai tomar o pedala, uma corda pra vida, não presta atenção, entendeu? Porque aqui não, querido. Aqui não. Entendeu? O realista, ele vê, entendeu? Ele se autorresponsabiliza pela situação, né? Às vezes ele demora um pouquinho para ver, por conta, né, às vezes da paixão, isso falando de relacionamento amoroso, por causa de várias questões, entendeu? Mas ele começa a ver, ele fala: epa, tá errado. Aí ele vai. Aí quando ele para mesmo e fala: epa, isso daí não, ele já se autorresponsabiliza. Se ele demorou para ver, ele já se autorresponsabiliza e fala: epa, não, chega. Eu me permiti, isso daí aconteceu porque eu fiz isso, mas espera lá, isso não tá certo, não é assim, parou aí, você não vai fazer isso comigo, e acabou. Se é numa relação de amizade, ela chega e fala: amiga,
Ô, presta atenção. Ela coloca limites pro outro não ser tóxico com vítima, ela, abusador, enfim, né? Pro outro não se fazer de vítima com ela, né? Ela coloca ali os limites. Da mesma forma com que ela, se tá vendo que o amigo, que a amiga tá sendo vítima de uma situação, ou se tá sendo tóxico com alguém, ela vai falar, ô, acorda aí, querida. Amiga, acorda. Ó, você tá errada nisso. Sim. Olha, presta atenção porque o cara tá fazendo isso com você. Numa dessas, a gente perde amizades. A gente perde amizades. A pessoa fica os meses sem olhar pra cara da gente? Fica. Fica. E tá tudo certo. Mas a gente fez nossa parte, né? Hoje, eu me policio mais, né? A gente tem 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz e apenas uma boca. É. Então, Eu tô nesse processo ainda. tem situações que eu olho e falo, deixa o parquinho pegar fogo, né? Eu me retiro da situação para que a minha língua não funcione, É, né? Pra gente se colocar também na posição do outro. sim. Porque antes eu acabava interferindo em situações ou era respostas muito diretas, do jeito que A gente veio, começa a pensar mais, né? volta. Então É. hoje eu penso, falo, se eu responder do jeito que eu gostaria de responder, vai dar merda. É. Então eu vou ficar quieta. Você sabe que eu que sou o perfil da realista, eu aprendi uma coisa que você também, né, Rafa, que você fez barras de Access, faz, né, atende com barras de Access, que falava assim, pra gente sempre, é uma coisa que a gente aprende muito em Access, não julgar, né? Não julgar o outro e você também não julgar a si mesmo. E automaticamente isso faz a gente sair da posição de vítima, né? E uma coisa que a gente aprende é quando o outro fala algo, às vezes, que você não quer, que você discorda, né? Você coloca, nossa, interessante seu ponto de vista. Sim, mas você falou do Axis e eu não aprendi só em Axis, né? Eu fiz 5 anos de curso de filosofia comportamental, né? Com o meu querido mestre, Paulo Bandeira, a Miriane. Eles me ensinaram muito, não só eu, como a galera toda que fazia o curso, o se vigiar. O se vigiar é sem o julgamento. Sim. Então, esse vigiar, ele entra para todos os arquétipos, de todas as É posições pra vida. da sua vida. É você ter a situação ali e você sair dela e olhar ela de cima. De outra mas esfera. De outra esfera, porém sem julgamento. Sem se julgar e sem julgar o outro, né? E Exato. isso é muito difícil. E eu, na condição de realista, eu fui. É uma consciência que a gente acessa em diversos pontos da nossa vista, da nossa vida. Porém, eu achei que em Axis eles frisam muito isso todo o tempo. E eu comecei a controlar mais a minha língua, né, depois disso. Que daí eu comecei, eu comecei a ter métrica, né? Às vezes você é uma pessoa muito próxima de mim que eu posso falar um pouco mais abertamente, porque eu conheço o seu perfil, você conhece o meu, então a gente sabe que não vai se doer tanto, né? Então, eu comecei a ter esse filtro. Com a Rafa eu posso ser um pouco mais realista. Hoje, até esse nível de amizades, eu acabo dando uma engolida na minha língua, na minha saliva aqui, e acabo retendo algumas coisas no chakra laríngeo. Que me dá dor de garganta depois porque eu não falei. Eu não, câncer. Mas por morro conta nada. desse processo de você falar e a pessoa interpretar de 10 vezes diferente. E isso, ela te virar, porque daí... Ela usa contra você mesmo. Ela usa contra você. Então, e não é que a gente não quer resolver. Mas você fala, esse problema nem é meu. Eu nem quero pra mim. Então, eu já tenho os meus problemas, vou resolver o problema do outro. Aí eu comecei a usar muito isso, né? Eu olhava e falava, nossa, interessante seu ponto de vista. Mas, na verdade, às vezes eu tava querendo ser realista, eu falava, nossa, interessante seu ponto de vista. Quando era alguém que eu precisava, às vezes é uma situação que o meu mental queria falar, meu Deus, vou dar 3 tapas na sua cara, acorda pra cuspir, garota. Entendeu? Sabe, pegar, chacoalhar, assim. Mas daí eu não podia, né? Daí eu falava... O Boninho só tá olhando você ali, ó, ele vai... Aí baixa a terapeuta...
né? Baixa terapeuta e daí a gente vai lá e fala com palavras onde a gente possa fazer aquela pessoa expandir a consciência dela, né? Então, o meu jeito de ser realista mudou um pouco com as palavras. Embora hoje em dia eu tenha esse dedo com todo mundo, porque eu não tenho mais círculo de amizade, né? Fabiana, acabou seu círculo de amizade? Não, amigo mesmo, que isso a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente vai falar de relações tóxicas, né? Eu eliminei, eu acho que eu tenho 2, 3, Só? grandes amigos que eu confio, que eu posso abrir minha vida, né? E que eu chamo assim mesmo, que eu tenho liberdade para falar, porque eu sei que amanhã ou depois não vai usar isso contra mim, nem nada do tipo. São 3. Conhecido, pessoa que a gente senta, toma cerveja, come bolo, toma chá, vai pra Aquela- barzinho. Entendeu? O meu não tem. Entendeu? Aí a gente tem várias pessoas, né? Mas justamente por causa disso. Por quê? Porque eu comecei, né? Por eu ser uma pessoa realista, né? Eu comecei a perceber também as pessoas que eram tóxicas comigo. E eu, por eu ser uma pessoa realista, o que eu fiz? Pera, aqui você não vai ser assim comigo. Chega. Né? E quando você aprende a ser realista e colocar limites, você vê quem são as pessoas que realmente estão com você, porque gosta de você, porque te quer bem, não te entende mal, não vai distorcer o que você está falando, entendeu? Das pessoas que são tóxicas ou que são falsas ou que não estão ali com você. Oportunistas. Exatamente. Ou porque não estão ali com você, né? Porque o real interesse não é em você, na pessoa que você é e tudo mais, né? São pessoas que olham a utilidade do outro. Na realidade, Fá, foi legal você ter colocado essa utilidade, porque todas as relações, todos os relacionamentos, eles só se unem a partir do momento que ele vê uma utilidade. Ah, sim. Isso a gente tem que deixar muito claro, porque as pessoas acham que é só amor. Só doação. Não. Eu e a Fabi, nós viramos amigas e nós vimos algo útil uma na outra. Porque senão não teria acontecido. Não, exatamente. Eu sou boa em algumas coisas. Nós A temos Fabi, afinidades. ponto. E nós nos complementamos em muitas coisas. Então, assim, que nem, por exemplo, quando a gente teve a ideia do Pode Ciclar, né? E, quem que pode participar junto, tal? Uma deu certo com a outra, por quê? Ela é boa numa coisa que eu não sou. E eu sou boa em outras coisas que ela não é. Sim. Entendeu? E daí as pessoas se complementam. Então, a gente tem uma utilidade uma para outra, porém, não é só a utilidade que faz o vínculo, Sim. Existe né? outros a Porque existe verdade, existe respeito. parceria, existe honestidade, existe lealdade, né? Existe querer bem, independente da utilidade. Quando você vai lá ter uma relação com a pessoa, seja amorosa, seja de amizade ou seja profissional, só pela utilidade, Não dá certo. aquilo vai ter um prazo de validade. Sim, porque a máscara, uma hora ela vai cair. Entendeu? Aquilo vai ter um prazo de validade. Mas todo relacionamento, ele começa Sim. com a utilidade. Porque volta o que eu falei lá atrás, quando eu estava falando da vítima. Absolutamente tudo na nossa vida tem utilidade. Até aquela situação ruim na qual Ela tem você uma se utilidade. coloca, tá tendo uma utilidade para você. Sim. Tudo na vida tem uma utilidade. Então, assim como são as nossas relações também, né? Em algum momento você viu uma vantagem, uma afinidade, uma utilidade naquilo, Sim. né? E isso tem que deixar muito claro para as pessoas, porque senão, qual a utilidade que tem qual a utilidade da vida, né? Então, dentro dos relacionamentos, ele tem que ter uma utilidade. Exatamente. Então, qual que é o Mas uma utilidade com respeito. Exatamente. Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo da realista? Porque deve achar que ser realista só é bom, né? Não, é péssimo. Né? A realista só tem ponto bom porque ela identifica, ela põe limite, ela sai da situação, ela consegue verbalizar, Mas né? a realista, ela sofre. Né? Mas a realista, ela tem um preço alto por ser Tem. realista, Ela sofre. né? Porque normalmente a pessoa realista, ela tem mais... Rigidez, né? A gente é rígida. Ela é vista como fria. Em algumas situações. Em algumas situações como fria. Mas muitas vezes a realista ela é julgada como uma pessoa que tem raiva,
Uma pessoa Amarga, impulsiva, totalmente impulsiva. É uma pessoa que muitas vezes, ela é difícil de lidar, Ela é difícil de lidar. né? É uma pessoa que normalmente tem dificuldade com relacionamentos. Por quê? Porque ela é realista, ninguém faz ela de palhaça. Né? Mas já fizeram? Lógico, porque todo mundo já foi feito de otário uma vez na vida, todo mundo. Eu sempre fui realista desde pequena. Mãe, coloca lá. Eu sempre fui. Meus irmãos me xingam até hoje. Hoje ela tá de ovo virado. Não é que eu tô de ovo virado, eu já olho e já falo. Não falem comigo hoje. Não tô Se não boa. quiser tomar patada. Porque hoje, daí é o dia que eu tô sem filtro. Quando eu tô na minha TPM, quando eu tô nos meus ciclos, é o dia que eu tô sem filtro. Então, Não abuse. não abusa. Então eu aviso. Eu tô sendo realista, eu falo, não abusa. Eles vão lá e abusam. Eles cutucam. Pediu, Eles pediram, né? Eles pediram pra tomar 5 tapas na cara, né? né? Até o Felipe já sabe. Até o Felipe fala, ó, hoje, não. Não vem. Não verbalizem comigo. Porque às vezes Evitem eu vou soltar, diálogo. eu vou falar coisas também que estão ali reprimidas e que eu não falei em certos momentos e a gente acaba verbalizando em hora errada. Que não tem problema falar, mas naquele momento, naquela situação, Naquela você não vai situação- usar as melhores palavras. Você não vai usar melhores Não vai ter palavras. sabedoria não na vai hora ter- de fazer. É porque você já tá com a cabeça A mil. emoção já tá a mil. Então, a realista, ela sofre. Ela sofre porque às vezes ela magoa a pessoa e ela não queria magoar. Exatamente. Ela só queria falar. Ela é mal interpretada muitas Sim. vezes. Ela é mal interpretada. Tem dificuldade nos relacionamentos, né? Porque nem todo mundo tá acostumado com pessoas que são Ou intensas demais. 100% verdadeiras mesmo, né? Vamos falar a verdadeira mesmo, sabe? De falar, as pessoas têm dificuldade em ouvir a verdade e em falar a verdade, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de falar não, a realista não tem. Nenhuma. Já tive, viu? Eu também. Mesmo sendo Não, mais eu não nasci realista, gente. Vamos falar. Meu perfil é realista, mas eu não nasci. Eu já fui vítima, muito vítima no passado, entendeu? Eu já fui tóxica. Né? Em algum momento, eu já fui tóxica sem saber, entendeu? Sabe, todas nós já passamos por esses arquétipos, né? Claro que o melhor deles, acredito, é a realista, né? Mas para você chegar num nível de você ser realista, você vai passar pelos outros. É inevitável, né? Que nem assim, eu tóxica, acho que eu fui uma vez na vida sem perceber, não tenho assim muito registro, mas eu fui dentro de relacionamento. Aí eu já né? fui tóxica. Né? Então, assim, mas todos nós, nem que seja uma passagem breve sobre algum desses arquétipos, você vai ter. Então, assim, o ponto negativo da realista é isso, que às vezes ela paga um preço que ela tem a solidão em alguns momentos por ela ser assim, né? Ela tem um círculo de amizades pequeno, né? Tem bastante colegas, Conhecidos, amigos, até conhecidos. amigos, que são mais próximos. é. Mas amigos, aqueles que nem você falou, confidente, é bem pouco. Até porque a realista, ela chegou num nível de vida que ela não confia em todo mundo para ela falar a parte dela, a vida dela, né? Não, até aquelas pessoas que ela considera muito próximas, ela vai abrir um determinado porcento. Sim. Ela não vai abrir 100%. Não abre 100%. Exatamente. Jamais. Porque ela já foi muito ferida. Ela já passou por todas esses arquétipos. Então, por ela ser realista, ela tem um certo dedo, né? Então, ela tem aí tudo tem seu bônus e tem o seu ônus, né? Então, esse aí é o ponto negativo aí, que eu não considero negativo, mas é o ônus, né? Tem Sim. aí para todo mundo achar que ser realista é só bônus. Não, Não, né? não. Assim como Todas, né, tem o seu bônus, seu ônus. Todas. Todas têm seu lado bom, seu lado ruim, seu lado que vai te ferir em algum momento na vida. Tudo na vida, vocês vão ouvir eu falar muito isso. Vem pro bem, pro belo e pro justo. Sim. Né? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo, né? Então, a vítima, por exemplo, tem o lado bom disso? Tem, ela vai crescer muito estando numa posição de vítima. Pode ser que ela fique ali muito tempo, sofra muito, tenha muita dor, mas quando ela sair daquilo, ela vai sair tão fortalecida, ela vai sair com tantas lições que vai ter tido o lado positivo, né? O lado negativo é que ela vai ter um caminho árduo aí até o despertar dela. E falando em caminho árduo até o despertar, né?
Você já foi tóxica, né? Olha, eu já fui dentro de relacionamento amoroso, já fui tóxica. Mas você era o lobo ou você era o cordeiro? Tan, 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 tan. Olha, eu acho que eu era a cordeira sendo o lobo. Entendeu? Ficou confuso. Porque assim, eu tive uma relação tóxica, né? E eu acabei ficando igual a pessoa, espelhamento, a lei do espelhamento, entendeu? Não que eu era tóxica, É. né? Eu não era tóxica, mas a toxicidade do outro Gente, a gente treinou pra falar essa frase. Essa frase, essa é um palavra. trava-língua isso. A toxicidade, Agora foi. a toxicidade do outro me fez sem querer ser tóxica com ele, né? Por quê? Eu começava a fazer com ele aquilo que ele fazia comigo. Eu tive um relacionamento que foi bem abusivo, bem tóxico. E hoje não, né? Já há muito tempo atrás eu parei pra perceber isso. Que eu iniciei um relacionamento onde eu me colocava na posição de vítima e devido ao espelhamento, eu me tornei uma pessoa extremamente tóxica e abusiva. Igual. Lembrando, vou fazer um Tudo era parênteses. igual. Vou fazer um parênteses, Rafa. Lembrando que dentro de um relacionamento amoroso, a mulher ela passa por esses 4 arquétipos, tá? Primeiro, ela vai ser a Doriana. Não, eu comecei com Doriana, que era um relacionamento perfeito, amor, a gente vai casar. Era Exato. isso. Aí depois ela passa a ser tóxica, Não, vítima. né? Aí depois dela ser tóxica, ela começa a se colocar na relação de vítima. Não, o meu foi o contrário. Eu era vítima e depois eu... Então, porque daí a toxicidade, toxicidade. adorei, agora foi. Ela começa a reverberar de uma maneira muito negativa, começa a trazer muita dor, a pessoa começa a ficar. E daí ela vem na posição de vítima, porque ela tentou fazer igual e não conseguiu, não mudou a relação, daí ela começa a entrar na vítima e achar outras razões para se manter ali. Até que depois ela vai pra... Aí, depois disso, ela vai pra realista, né? Que fala: não, para, que eu Chega. fiz tudo errado, tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Né? Então, você passa aí por esses 4 arquétipos dentro de uma relação, super comum. Então, todo mundo já foi aí, todos esses arquétipos em algum momento da vida. Sim. E eu só percebi, né? Eu achava normal aquilo. Na época do relacionamento, eu não podia ter amizades com outros meninos. Eu sempre tive muita amizade com menino. Eu não podia ter amizade com as minhas amigas. Ele não deixava ter. Sim, era muito limitado. E minhas amigas falavam, viu, vamos fazer tal coisa. Não, eu não posso. Para você ter uma noção, a minha viagem de formatura de terceiro colegial, eu não pude fazer. E fui eu e uma amiga que a gente começou a organizar. E eu não pude fazer a viagem. Então, e vocês percebem, gente, que quem tá numa relação tóxica, ela se deixa levar. Você gostava? Você tava achando certo aquilo? Não, eu tava achando extremamente errado, mas eu Entendeu? aceitava, porque ou era a viagem, Ou era ele? ou era ele. Era isso que eu tinha. E abusivo também. Brigas não eram brigas assim para pessoas de 15, 16 anos, 14, que é o que a gente vê muito hoje. Era brigas de pegar no braço, de chacoalhar, de arrastar, de dar murro na parede, Era um de dar relacionamento murro na abusivo e porta. tóxico. Era extremamente abusivo e tóxico. E eu comecei a repetir o mesmo. Porque eu comecei a gritar, a agredir também. Nunca se agredimos assim fisicamente, de sair na porrada mesmo. Mas de quebrar as coisas, já foram muitas. Você sabe que isso fica até para uma pessoa que está vivendo uma relação assim. Toda pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo, ela se torna totalmente dependente emocionalmente Sim. daquele abusador. Não, eu sofria. Né? E ela é realmente difícil de sair dessa relação. Porém, volto lá ao que eu falei na vítima. Porque a pessoa, ela começa a se colocar numa situação de vítima. Ai, mas por que que ele faz isso comigo? Ai, mas por quê? Você fica presa à sua visão da Doriana.
A Doriana viu uma coisa, a gente vai entrar na Doriana, né? E daí, se pergunta, gente, sabe? Busca ajuda, vai lá atrás de uma amiga realista. Todo mundo tem uma pessoa Não. realista. As minhas amigas foram, da época de escola, foram extremamente realistas. E eu comecei a ver, eu falava, cara, eu tô com 16 para 17 anos, e aí? O que eu vou fazer? Vou levar isso adiante? Eu não quero mais. Então eu tentava terminar, eu terminava, ele não terminava. Era assim. Normalmente E me seguia na escola. te coloca como culpada daquilo, né? Sim. Ele faz você se sentir, o abusador, ele faz você se sentir culpada, como se você merecesse ele estar te tratando daquele jeito. Ah, mas eu te peguei pelo braço? Porque você me Porque provocou. você me provocou, você me fez eu perder a paciência. Sim. Ah, eu gritei com você porque olha o que você me disse. Entendeu? Aí depois vinha com flores, chocolate, nananã, não vou fazer mais, eu te amo, nananã. Daí E ele fica um todo esse... período um príncipe. E volta. E assim, todo relacionamento tóxico, abusador, são raros os que não têm Mas vou chifre. fazer um parênteses também aqui, tá? Pra não sair todo mundo aí pedindo divórcio. Depois Não. desse episódio. Depois desse episódio, gente, Porque tá achando que o a marido gente é não quer abusador. separar ninguém, tá? Por Gente, favor. dentro de uma relação amorosa, às vezes acontece, tá? De ter, às vezes, uma discussão e o marido, às vezes, fala um pouco mais, não que isso justifique, tá? Fala um pouco mais alto. E daí fala, A mulher você também. você fica me enchendo o saco. Homem faz isso, né? Ah, você fica me enchendo o saco. Entendeu, gente? E isso, quem é casada, vive uma relação, sabe que às vezes, dentro de uma relação, Sai uma briga, sai uma outra. briga, sai uma discussão. A gente tá falando de uma relação abusiva, tá? Quando isso faz parte do dia a dia. É uma constância, é um ciclo constante disso, tá? Sim. Porque Vamos lá. marido e mulher briga, é normal. Não existe família Doriana. Não existe, gente. Não. Não existe o relacionamento 100% perfeito. Ai, vocês foram feitos um para o outro, vocês são perfeitos. Gente, não existe. Vocês podem ser da mesma religião, vocês podem gostar das mesmas coisas. Ah, eu gosto de churrasco, ele também gosta de churrasco. Eu gosto de ficar em casa, ele também gosta de ficar em casa. Isso não quer dizer que não vai ter atrito. Exatamente. Porque somos indivíduos únicos. E outra coisa que eu vou até fazer um parênteses aqui. Outro, né? Cheio de parênteses isso daqui. Você fez eu perder meu raciocínio, Fabiana. Ai, gente, é TDAH. Nunca interrompa um TDAH, porque ele já esquece. Sem interromper, ele já esquece. Quer falar? Imagina ser interrompido. Já esqueceu, Rafa? Já. Ótimo, vou continuar. Vou ter que dar continuidade ao meu pai. Antes que eu esqueça. Então vai logo. É o seguinte, a Rafa tava falando de que relacionamento não é perfeito. Vou fazer você lembrar. Porque às vezes vocês gostam das mesmas coisas. Ai, a gente é igualzinho, vai ser lindo. Não vai, querida. Esquece, não vai. E também não queira cobrar quando o outro tem uma diferença. Ai, sei lá, vamos falar de religião. Ele é ateu e você é católica. Entendeu? Não tente. A pessoa que quer obrigar o outro a ser o que ele não é uma pessoa tóxica. Sim. Entendeu? Você também está sendo tóxica, você também está sendo um pouco abusivo. Toda e qualquer relação, ela é feita de respeito. Respeito e conversa. Não existe relacionamento sem diálogo, gente. Isso é diálogo de amizade, é diálogo de família, diálogo de marido e mulher. Tudo. Tudo é diálogo. Se você não se colocar dentro da sua posição, dentro da sua potencialidade, dentro da tua verdade, nenhuma relação você vai conseguir deixar ela linear. Não existe linear, né? A gente tá falando mais um linear mais próximo de ser saudável. Sim. Tá? Não tem. E deixa eu lembrar se eu vou pegar o gancho ou não de novo, né? Da E toxicidade. tem a amizade tóxica. Muitas. Né? A gente muitas. usou aqui mais. É que a gente já começou falando de relacionamento, né? Porque a Rafa deu o exemplo dela, mas tem amizade tóxica, né? Que nem eu falei. Eu reduzi muito o meu círculo de amizades, né? 80%. Por causa disso. Porque existem maneiras de você ser tóxica num relacionamento, numa amizade, relação de amizade, né? Você querer entrar demais na vida do seu amigo, querer achar que ele tem que fazer aquilo.
É a sua verdade, né? Que você acha, né? Você ser invasivo na vida do outro, né? Não ter o respeito do limite. Isso também é uma amizade tóxica, entendeu? Você ser aquela amizade que tudo que você diz vai ser usado contra você. Isso também, né? Você gosta de apoiar o seu amigo ou você se apoia nele? No seu amigo, no seu parceiro, Você é muleta ou não? né? A gente não pode falar o resto. Porque senão hoje em dia não pode falar nada mais que você já né? Toma um grampo, né? Em tudo. Mas vamos lá, pula. Pula. Mas não corta, Boninho, pode deixar. Boninho, não corte. Aí, o que acontece? Você apoia ou você fica apoiado? Qual que é a sua? Entendeu? Vou dar um exemplo aqui de uma amizade tóxica real que já aconteceu comigo, né? Olha, eu não vou no seu aniversário, porque que nem eu tenho filho pequeno, né? Eu tenho família, então quem é mãe, tem família e filho sabe que pode acontecer muitas coisas, né? Você vai sair, você tem que deixar com alguém. Só que você também não vai ficar pedindo para deixar com os outros todo tempo. Então, a vida de quem é casada, tem filho, a rotina é outra, não é, Rafa? Sim. A gente tem que se programar. E às vezes a gente se programa e não Isso. dá certo. E às vezes você não programou nada e dá super certo, né? Então, olha, eu não vou no seu aniversário porque não vai dar para eu deixar, não tem com quem deixar beber e tal. Balada, sábado à noite. E então não vai dar para eu ir. Ah, mas o seu marido não pode ficar com a sua filha para você ir no meu aniversário? Onde já se viu? Pera lá. Não é nem questão do marido deixar. Aí já é entrar na vida do outro e usar desse gatilho para ver se você consegue manipular o outro a fazer o que você quer. Isso é uma amizade tóxica. Ai, gente, eu vou dar um adendo, tá? Em agosto, eu sou tóxica. Aquela pessoa que não me dá parabéns no meu aniversário, ela entra pra minha lista negra. Ela é Entra. leonina. Eu tenho uma lista negra no meu aniversário. Eu sou desligada, eu sou leonina também. Não, imagine, meu aniversário é um evento, é meu dia, tinha que ter feriado mundial no meu aniversário. Ela tinha que ser de 15 de agosto, que é aniversário de Sorocaba, e para a cidade. Para a Fica cidade. feriado. Não, porque daí é aniversário de Sorocaba. Não, eu não gosto de dividir o É meu verdade, ela aniversário. tem que ser o centro. Eu sou o centro. Na verdade, é eu e mais duas amigas que fazemos o mesmo dia. É bom que já faz uma festa só. E assim, aquela pessoa que ela não me dá parabéns, eu gravo na minha cabeça quem não me deu. Eu não gosto muito de festa de aniversário. Eu amo festa de aniversário. Um ano, a minha sogra, ela tava na minha festa, participando do meu aniversário de 24 anos. E passou a festa toda, ela não me deu parabéns. E é o aniversário dela em julho. Eu esperei até julho do ano seguinte. Eu fui na festa dela. Você tem câncer no seu mapa astral. Tem câncer no mapa astral. Pode abrir em várias Fiz casas. tudo. Canceriano que é assim. E não dei parabéns. Guarda rancor. Aí ela olhou assim pra minha cara e falou: você não vai me dar parabéns? Eu falei: não, você não me deu no meu. Eu não vou te dar parabéns. Qual que é o dia do seu aniversário mesmo, Rafaela? Deixa eu anotar aqui. A minha comadre, lembrete. o ano passado, ela esqueceu do meu aniversário. Eu sei quem é agosto, mas não sei o dia. A minha comadre. Eu briguei, eu falei: viu, você esqueceu do meu aniversário. Você esqueceu do meu aniversário. Eu esqueço o aniversário de todo mundo. Você tem o TDAH. Eu lembro Ponto. antes, assim. Olha, amanhã é Então- aniversário. Daí chega no dia, eu esqueço de dar o parabéns. Em agosto, eu sou uma pessoa tóxica, abusiva. Mas tudo bem, é E só um vítima. dia. Só um dia. E vítima. É tóxica, vítima e Tudo no abusadora. dia. Em um dia ela consegue Em ser um tudo. dia só eu sou os 3 arquétipos. E no final, Doriana, né? Porque daí tá tudo lindo, né? Eu não gosto de aniversário. Boninho, marca o meu aniversário, dia 10 de agosto. Galera, dia 10 de agosto é meu aniversário, tá? Já Não coloca em deixa de mandar lembrete. parabéns. Eu faço 9 dias depois de você. Você já nem é quase leonina, já tá virando virginiana. Desculpa. Meu ascendente é virgem. Eu sou super coisa. Mas Nossa. até dia 21 é agosto, Rafaela. Mas você tá quase em virgem. Eu sou do último decanato. Acho que é por isso que eu não sou tão leonina assim que nem você. Você já é mais pro começo. Não, mas eu sou leonina Segunda. nesse ponto. Eu não, sou você a é leonina leonina que... em vários pontos. Eu não sou a leonina que gosta de Olha, aparecer. já mudou. O TDAH ele já começa a mudar, viu? Vai, vamos voltando ao relacionamento. Foco. TDAH tem dificuldade, foco. Vamos lá. Eu já esqueci o que ele tava falando.
De toxicidade. Toxicidade. Eu não consigo falar. Então, volta lá. Então, tem a amizade tóxica também, que eu dei um exemplo, mas existem várias maneiras de você ser tóxica com a sua amizade. Tipo, ai, nossa, mas seu amigo só pode sair, seu grupo de amigos só pode sair se no dia que você pode. Rafaela, olha lá, cara. Você faz isso? Não. Não, eu tô numa fase diferente agora. É. Tô. Então Eu tô numa fase que eu só saio de casa se me convidarem. O povo tá meio assim. Que era festa todo final de semana? Você deixou essa era todo final de semana na minha casa? Falei, agora eu quero saber quem são meus amigos. Eu fiz isso. Eu tô nessa lista, sabe? Me eu convidou fiz pra isso. sair, leva um negocinho verde. Eu fiz isso. Porque assim, eu em casa, quando eu e o Júnior a gente foi morar junto, eu e o Júnior a gente gosta de vida social e a gente tava com uma bebê. Então, né? E daí o que acontecia? Todo final de semana a gente fazia churrasco em casa, né? E daí o pessoal começou a acostumar a sempre fazer coisa em casa. Eu e o Júnior a gente não liga, porque a gente gosta de vida social, gosta de ter pessoas em volta. Só que daí eu comecei a falar, Júnior, vamos parar de fazer. Porque eu também quero ir na casa das pessoas, também quero ser visita. Né? Então, eu cheguei nessa Eu também posição. quero ser visita, eu também quero ser servida, porque quando a gente vai na casa da gente, você serve as pessoas, né? Você recebe, você, né? Querendo ou não, onde tá um sal? Quem tem que buscar? Você. Ah, não, eu mando todo mundo buscar. Entendeu? Não, eu mando todo mundo buscar. Eu já não. eu ainda sou mais tonta, vou buscar. Aí, tipo assim, mas querendo ou não, você tá ali, um anfitrião, Sim. né? Então, eu falei, poxa, eu também quero ser convidada, né? Aí, ninguém faz nada na casa. Não, nem. É só quando vamos fazer um churrasco. E é Vamos engraçado, porque as pessoas, elas saem. Imagina, falou, viu, desde quando a gente não fez mais nada em casa. Até agora ninguém saiu de casa. Exatamente. E assim, a gente não recebeu convites. Então, eu tô esperando convites. Ontem a gente recebeu um convite, a gente saiu. No sábado a gente recebeu outro, a gente saiu. Nossa, vocês não estão fazendo mais nada. Não. E eu também e o Júnior paramos de convidar as pessoas também para fazer as coisas, tanto na nossa casa quanto para algum lugar. Porque, lógico que a gente tem ali aquela 4, dois Gato casal. pingado? Não, 2 casal que estão Dois sempre gato pingado lembrando, ali? chamam tal. Mas o resto fica esperando de você, né? Sim. Aí tem que você chamar, você tem que fazer na sua casa, né? Então, tipo, eu também comecei a fazer isso ano passado. Tanto que ano passado, vamos fazer caldo na sua casa, Fabi? Eu falava, não, faço na sua. Porque eu também quero ir para casa dos outros. Chega na minha casa, eu fico mais cansada do que descanso. Então, eu também quero ser visita. Pergunta se alguém fez caldo na casa de alguém. Ninguém fez. Não. Né? Eu falei, então tá bom. Então, se quiserem comer um caldo fora, então eu fiz isso Tem ano festa passado. junina de Votorantim, Né? quem quiser ir. Eu fiz muito isso ano passado, né? Fiz. Vale a pena, porque você vai vendo ali, você vai ticando, né? A gente tá nessa lista agora, ticando os convites. Já fica a dica. Já fica a dica, galera. Né? Fiquem Eu quero espertos. ver se alguém vai assistir, né? Se alguém assistir, eles vão saber disso. Senão, não vão saber. Senão, não vão saber. Fica esperto. Eu vou até fazer um Reels, editar e jogar no Instagram. Aí você vai editar essa parte e a gente vai entrar na parte da família perfeita. Exatamente. Aquela de comercial Doriana. A família feliz. Que não tem... esposa perfeita. A esposa que acorda às 6 horas da manhã, faz o café da manhã, sorrindo. Sai banhada, com o cabelo arrumado. As crianças com uniforme aquela impecável. mesa de café da manhã, igual eu na minha casa. Aquela mesa impecável, as crianças impecáveis, né? Sorrindo. Não ficam ranhentas nunca. Nunca. Vão pra sempre escola. Bem vestida, pijaminha impecável. Todo mundo pulando, saltitando pra ir pra escola, né? Não é seu... Bom logo, dia, meu amor. Dá bom dia pro marido, aquele beijinho, aquele café. Não, antes ela fez sexo. É verdade. Antes ela já transou de manhã, porque ela é perfeita. Antes dela tomar o banho, e o marido dela também é perfeito. Não pediu só aquela viradinha, já fez aquilo que a Fabi falou que tem que fazer no episódio. Quem não assistiu, assiste lá o episódio da Fabi. Fez, o marido soube fazer ela, porque o marido dela é perfeito. É perfeito. Os filhos dela são perfeitos, a vida dela é perfeita, não tem problema. Não tem, as contas estão em dia, são ricos, são pessoas ricas. Ricos, né? Tudo de perfeito. Saúde, de dinheiro, de harmonia. São umas pessoas prósperas em todos os campos da vida.
Todos. E daí você não falha nada, porque é tudo perfeito. Tudo perfeito. Pronto, fim, Doriana. Fim, Doriana. Essa é a família Doriana, gente. Essa Se é a alguém mulher da- se alguém souber aonde existe essa família, passa para nós o contato. Eu vou falar, aí Ou assim, manda pra NASA. aí vou dar um exemplo, tá? Fictício, tá? Ela tá lá, a mulher Doriana, né? O arquétipo da Doriana. O marido trai adoidado. Trai adoidado. E ela sabe. E falam pra ela, imagina, meu marido, ele é perfeito, meu marido, nossa, eu amo meu marido. Aí vão lá, fazem um perfil na rede social da traição dos maridos. Ela vai lá na rede social, aparece, não, porque estão querendo defamar o meu marido, a minha família, que é perfeita, isso e aquilo. Não, muitas vezes, em alguns casos, ela não sai nem para defender. Ela simplesmente não deixa ninguém saber de todo esse alvoroço que está acontecendo. Sim, e quando vaza, ela defende que não quer, Defende, imagina. imagine. Ela tentou dar em cima do meu marido e ele não quis ela. Porque a Doriana sempre tem alguém pra alertar ela. Sempre. Sempre tem uma realista infiltrada ali que vai falar alguma coisinha. Até a tóxica, porque a tóxica uma hora ou outra ela Não, vai falar. a tóxica adora. Esse é o prato cheio pra tóxica. É tudo que a tóxica quer, é isso. É arrumar uma coisinha pra ela ir lá Destilar. desse lá. Porque a tóxica, ela tem uma pitada de invejinha, né? De ciúmes. Ela tem de Narcisista. narcisismo, né? Só a vida dela, o casamento dela, o relacionamento dela, só tudo dela que é perfeito, do outro não, né? Então, quando ela vê o outro muito em êxtase, ela tem que ir lá dar uma... O tóxico, ele é um pouco vampiro também, Sim, ele né? suga. Suga um pouco. Então, a Doriana, ela não vê. O filho dela foi chamado na escola porque agrediu outra criança. Imagine, foi outra criança que agrediu. Alguma coisa outra criança fez com o filho dela. Aí Ou passa o pano por cima, né? Não aconteceu não nada. vai vazar nunca. Nunca ninguém vai ficar sabendo que o filho dela é assim. Nananana. Que na realidade acaba se tornando até uma família psicopata, né? Tem beira a psicopatia. Beira a psicopatia. Quem quiser assistir canais psicopáticos, entra no ID. Eu adoro assistir aquilo lá. Beira a psicopatia. Porque tem uma família Doriana lá, mas não é o nome família Doriana. É. A família perfeita. Eu acho que é isso. Eles É de capa de revista. eles se colocam na posição de família Doriana, família perfeita, família harmônica, mas ali são todos assassinos. Então, É um negócio muito louco. então. A Doriana, ela é assim, ela não vê. Né? Ela não vê. A vítima, ela vê. Sim. Né? A realista vê. A que tá ali vivendo um relacionamento tóxico ou que é tóxica, ela também sabe Mas o pior cego é aquele que que não não vê. quer ver. A Doriana, ela tá fora disso tudo, porque ela é iludida. Ela é iludida. Ela veio com uma crença que a família, ela é a família, as amizades, tudo é maravilhoso. E a Doriana, quando ela começa a sair da caixinha, ela pira na batatinha. Entra na psicopatia. Ela entra na psicopatia. Vou falar um perfil de Doriana que eu atendi em consultório, porque eu só atendo mulheres. Ela veio de uma criação extremamente rígida, um pai extremamente rígido, Machista ou narcisista? tudo, Ah, tá. entendeu? Sabe assim, você é mulher, você tem que ser uma boa esposa, virtuosa, isso e aquilo, parará, parará, parará. Ela, na personalidade dela, tinha um monte de desejos que pelo pai seriam mundanos, né? Para ela não viver aquilo, o que que ela fez? A família perfeita. Casou cedo. Para ela poder achar que ela poderia fazer coisas dentro de um relacionamento que ela não podia fazer quando ela vivia com o pai. Só que daí entrou a crença. Ela não conseguiu fazer mesmo casando, porque ela veio com a crença de que ela tinha que ser Virtuosa, a virtuosa, a boa perfeita. esposa, a boa mãe, a boa dona de casa, a mulher Doriana. A mulher Doriana. Entendeu? E ela ficou vivendo esse arquétipo por 24 anos. Mas você entrou num arquétipo muito legal aí de que casou, entrou na crença. Gente, novamente eu vou falar. Não é porque é da mesma religião que vai ser um relacionamento perfeito.
Não é porque gosta das mesmas coisas que será um relacionamento perfeito. Porque dali vem a crença da religião, vem a crença que a pessoa traz da vida dela. Às vezes não vai dar certo. Existe sempre o diálogo e o respeito. Até porque todos, mesmo quando tem muita semelhança, que nem eu e o Júnior, meu marido, nós somos muito parecidos. Em muitas coisas, né? Tipo, eu falo que eu até falei pra minha mãe que eu adoro, porque o Júnior ele topa todas as coisas que eu falar. Quando eu fui querer experimentar a ayahuasca, o Júnior já tinha consagrado quando ele era mais novinho, tinha 20 e poucos. Eu tinha super preconceito, e daí, de repente, começou a expandir minha consciência e eu querer experimentar. Júnior, vamos comigo, porque eu quero experimentar a ayahuasca? Vamos. Né? Todo ritual que eu ia, ele ia junto. Quando eu quis ir numa gira de Umbanda, né? É a primeira vez para ver como é que era. Júnior, vamos lá que vai ter gira de Umbanda, não sei o que eu quero ir para ver, porque eu sou assim, eu gosto de viver as coisas para eu falar. Eu não julgo nada, né? Sim. Eu acho que Deus está em todas as religiões. O que muda é a maneira de cada uma. Cada uma tem o seu princípio, a maneira de seguir a sua religiosidade. Mas a espiritualidade, Deus está em todas. Então, não vamos, ele vai, sabe assim? Então, eu sou muito espiritualista, acredito muito na visão espírita. Ele vai lá também no Centro Allan Kardec comigo, a gente toma passe, assiste as palestras. Se for... Ai, batizei minhas filhas na católica. Batizamos as filhas na católica. Então, tipo assim, ele tem muito a mente aberta, como a minha, né? A gente gosta de ter uma vida social, sair, tomar uma cerveja, gostamos de pessoas. Porém, nós também somos muito diferentes. É igual eu e o Felipe. A gente é totalmente diferente. Só que a gente se respeita. Né? Então, tipo assim, por mais que você tenha uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você, partilhe do mesmo pensamento que você, ela vai ter as peculiaridades dela, porque somos indivíduos. Únicos. A pessoa ela foi criada num lar diferente que o seu. Ela veio com crenças desse lar diferente que a sua. Ela viveu uma história antes de você, diferente da sua. Sim. Né? Então, e às vezes a gente vive coisas iguais, mas reverbera de maneira diferente, né? Você pode ter um relacionamento abusivo, a Rafa viveu um relacionamento abusivo, né? Eu posso ter vivido um relacionamento abusivo, ter vivido uma relação, mas em mim reverberou de um jeito, nela em outro, e você vai reverberar em outro jeito, Sim. né? Então, somos indivíduos. Então, a base sempre vai ser o respeito, né? E não ache que você tem que buscar um semelhante. Ai, não, porque a gente tem que ser igual para dar certo. Não. Não. Na verdade, eu gosto de falar que não é os opostos que se atraem, são os dispostos. Sim. Né? Porque se você está disposto a viver uma relação boa com o outro, seja profissional, seja de amizade, seja amorosa, né? Se você estiver disposto, você vai aprender a respeitar, você vai saber acolher a hora que tem que acolher, você vai saber a hora de afastar também. Você vai saber a hora de chamar a atenção do outro para uma situação, né? E aí vai. Eu gosto muito de falar do meu relacionamento e do Júnior, porque o Júnior veio de uma criação extremamente machista. Super machista. E eu, penso, desse meu jeito. Então, tipo assim, no começo do relacionamento, eu tive que chamar ele para algumas consciências, que às vezes ele tinha um padrão de pensamento e um padrão de comportamento que não era por mal. Era porque ele não via o outro lado da caixa. Porque né? foi o que ele foi criado, foi o que ele foi Foi o que ele viveu Trouxe a da vida vida inteira. dele. Então, tem coisas que vale a pena você consertar. E tem coisas que não. E daí vai de você saber identificar, de você entrar no seu arquétipo de realista. Não é nem consertar, né, Fá? Né? Acho que seria mostrar uma outra Isso, realidade, uma outra verdade sobre a situação. Porque tem gente hoje em dia, todas as relações, tá? Seja de trabalho, seja amorosa ou financeira. Porque aqui a gente tá falando, abrangendo o todo, não só relacionamento amoroso. A gente tem mania, hoje em dia tudo é muito... Né, tudo muito descartável hoje em dia. Os relacionamentos são descartáveis. Tudo hoje. muito descartável. Uma amizade não deu certo, você vai lá em outra, arruma outro amigo. Você tem outra pessoa lá que você toma cerveja, que você vai tornar mais próximo de você. Ah, esse trabalho não tá legal, eu troco de trabalho, né? Ah, esse relacionamento, a pessoa falou, ele pensa de um jeito diferente do meu, ela pensa de uma forma diferente da minha, vou trocar, né? E, na verdade... Às vezes vale a pena você olhar um pouquinho mais a fundo, né? Porque que nem assim, eu fui trazendo consciências para o Júnior, por exemplo, e ele foi pensando de maneira diferente, né? Então, tudo tem isso. E a Doriana, né? Voltando lá para Doriana, ela é assim, ela não vê, ela vive aquilo ou por causa de uma crença,
né? Lógico que vai ter crença. E porque ela acredita que ela tem que manter aquele mundo perfeito dela. E quando ela começa a ver, daí a coisa começa já a desmoronar um pouquinho, daí ela entra como tóxica, vítima e por aí vai, né? Então a Doriana sempre vai ter que ter alguém ali realista para chamar ela. Quer completar, Sim. Rafa, da Doriana? Eu acho que a Doriana, ela é essa pessoa que ela é a pior cega que não quer ver, né? Da família perfeita, né? Muitas vezes veio com crenças disso mesmo, de que ela precisa ter um relacionamento perfeito, ser uma mulher perfeita, ter filhos perfeitos, com um homem perfeito, A né? Doriana, uma coisa que eu não mencionei, ela tem aquela crença muito cultural também, tá? Sim, da família É, tradicional, ela vive um pouco do patriarcado nela. Ela é um pouco machista, sim, né? A Doriana, ela é um pouco machista, porque ela acredita que tudo ela tem que fazer em prol da família, em prol do outro, e ela muitas vezes vai se se anula, deixando de lado, ela se anula. Entendeu? Não importa o que seja. Né? Ela vive a doação 100%, 100%, 100%. 100%. Né? Então tem aí aquela crença cultural que a mulher teve que vir para servir o marido, servir a casa, servir a família. Ela tem muito essa crença forte nela, né? E daí até que quando ela caia, porque ela Não aguenta ou ela mais. entrar numa depressão, numa ansiedade, porque ela não consegue mais se ver, ela vai se sobrecarregando, ela vai ficando infeliz, porque ela não consegue ter muito dela ali na vida dela. É sempre o outro. Sim. Acho que é isso, né, Fá, sobre relacionamento, bem básico, bem breve, né? A gente trouxe algumas situações, né? Sim, porque você vai ser, como a gente disse, você vai ser todos esses arquétipos em algum momento da sua vida, Sim. né? Então, saiba identificar, né? Se você tá sendo lobo, se você tá sendo cordeiro, né? Porque você tem como você, que nem eu falei, quando eu fui tóxica, eu fui. A Rafa perguntou lobo ou cordeiro? Eu falei, eu fui cordeiro sendo lobo, por quê? O Se outro fazia que de estava sendo vítima. lobo, mas eu era o cordeiro, mas que comecei a agir como outro. Então, olhar mesmo fora da caixa. Se pergunte, né? Não importa em qual desses arquétipos você esteja vivendo hoje. Se pergunte. Sim, sempre. Fabi, vamos encerrar por hoje. Bota o nosso Boninho. patrocinador. Aê! Queria agradecer mais uma vez. O Orteca está patrocinando nós em mais um episódio. Se você quiser ver seu logo aí também, igual o Orteca, manda para nós, tá? Fabi, obrigado pela manhã, né? Eu que Para quem não sabe, a gente agradeço, grava de Rafa. manhã. Sim. Boninho, a equipe da Difu, mais uma vez. Que todos tenham uma ótima semana. Não deixem de assistir. Às 8h20, toda segunda tem episódio novo, tá? Espero vocês lá. Curte lá, assiste nossos vídeos. Pode mandar os feedbacks para nós também, né, Fabi? Sim, né? O podcast ele é novo, né? Até agora foram 5 episódios. Então a gente está aí, né? Sempre procurando trazer, né, informações que sejam relevantes para vocês, num formato que seja mais relevante para vocês. Então, toda sugestão que vocês puderem nos enviar, envie, que vai ser muito rico para nós. Gente, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Beijo, até segunda Beijo. que vem.